Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade incrível de poder falar a respeito da palavra dele. Uma canção maravilhosa, trabalho maravilhoso. Louvado seja Deus pelas suas mãos, pelas suas ofertas, por aquilo que você tem feito e às vezes nem tem ideia, né, do quanto você tem abençoado tantas pessoas. E a obra de expansão desta igreja é para que mais pessoas ainda sejam abençoadas. Por isso, envolva-se, invista, faça parte dessa obra. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Cumprimento as irmãs também que são mães hoje, dando a vocês um feliz Dia das Mães, que o Senhor abençoe vocês. A minha mãe que está me acompanhando, a minha esposa, minha sogra também, né? Porque tem que lembrar da sogra. O homem lembra também da sogra, né? Então a minha sogra também me acompanha agora. Louvado seja Deus por essas mulheres. Louvado seja Deus pelas mulheres dessa igreja, que assim como muitas mulheres estavam ao lado de Jesus, elas também estão ao lado dele nessa obra, fazendo com que essa obra prospere, para que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, o texto vai dizer assim a partir do verso 1. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Amados irmãos, nessa tarde eu queria compartilhar uma mensagem, aproveitando o Dia das Mães, pegando esse gancho para as mulheres principalmente as mais novas que nos acompanham, que um dia serão mães, porque assim como aconteceu, e Paulo está narrando aqui, nós também estamos em guerra, uma guerra pela nossa mente, e nós precisamos trabalhar isso do púlpito da nossa igreja, para que nós possamos fortalecer nossas irmãs, principalmente as mais novas, mas a mensagem também alcançará aquelas que já estão casadas e têm seus filhos, para que elas estejam aptas a enfrentar essa batalha. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar nesse texto, vai nos lembrar que todos nós estamos numa batalha, essa batalha ela não é nova, essa batalha ela vem do Éden. Ele vai dizer que ele receia que assim como a serpente enganou a Eva, corrompendo a sua mente, levando ela a abandonar a pureza, a simplicidade do propósito para o qual ela foi criada, Paulo teme que por causa da ingenuidade dos irmãos da igreja de Corinto, eles também abandonassem a simplicidade e a pureza do evangelho do Senhor. E por isso o apóstolo Paulo, ele diz para eles, eu queria que vocês me suportassem um pouco mais no meu zelo, que eu chamo de zelo, mas vocês chamam de loucura, mas eu queria que vocês entendessem que esse zelo que vocês chamam de loucura, ele acontece porque vocês estão numa batalha e talvez vocês ainda não perceberam como que essa batalha ela vem se fortalecendo, como que essa batalha pela mente de vocês ela vem ocupando espaço, como Satanás pela sua sutileza, desde o Éden, ele vem corrompendo o pensamento, a mente dos filhos do Senhor, levando eles a abandonarem a simplicidade e a pureza do evangelho. Então Paulo ele fala que tem um zelo por esses irmãos, e aqui ele apresenta a figura de um homem que prepara uma noiva para o seu esposo. E ele diz, esse zelo meu me leva a falar com vocês o que eu tenho para falar, porque eu me sinto como um homem que foi chamado para preparar uma noiva e entregá-la virgem, pura, ao seu noivo. Este é o zelo que eu tenho por vocês. E o apóstolo Paulo, ele vai começar a trabalhar com os irmãos de Corinto, como a serpente atuou no Éden, como ela poderia atuar em Corinto, e como infelizmente ela tem atuado nos nossos dias e ela tem corrompido a mente de muitas pessoas. Principalmente no contexto de hoje, se Deus me der a oportunidade de no Dia dos Pais estar escalado, vocês vão ver a segunda parte dessa mensagem, mas no contexto de hoje tem batalhado e conquistado espaço na mente de muitas jovens. Paulo diz que a serpente
corrompeu a mente de Eva. Mas como foi que a serpente corrompeu a mente de Eva? Se nós voltarmos lá para o Éden, nós veremos em Gênesis que a serpente corrompeu a mente de Eva, colocando insatisfação no coração dela quanto a quem ela era. A serpente coloca insatisfação no coração dela quanto à essência dela, aquilo para o qual ela havia sido criada. A serpente, em outras palavras, diz para Eva assim: você ainda não é tudo o que você poderia ser, você pode ser mais. Ainda mais. O Senhor não colocou em você todo o potencial que Ele poderia colocar. Ainda mais. E Ele gera insatisfação nela com a sua essência, com aquilo que ela havia sido criada para ser. Em segundo lugar, Paulo nos mostra que a serpente, ela seduz, engana e corrompe a mente de Eva, levando-a a acreditar que ela poderia ser ainda mais semelhante de Deus do que ela já era. Ao dia que você comer do fruto, você vai ser como Deus. Ora, o próprio Deus havia dito que nos criou a sua imagem e semelhança. E Satanás está dizendo para ela assim: você ainda não é igual. Você ainda não é igual, mas você pode ser. Deus diz que você é igual, mas você ainda não é igual, mas você pode ser. Em terceiro lugar, Satanás corrompeu a mente de Eva, fazendo-a abandonar o papel que Deus estipulou para ela no ato da sua criação. A Bíblia diz que Deus criou a mulher para que ela fosse a auxiliadora. E quando Eva, seduzida pela serpente, ela toma do fruto, ela come e ela entrega ao seu marido, ela está abandonando o seu papel de auxiliadora e contribuindo para a queda do homem naquele contexto. Então nós vemos como Satanás é sutil e como ele foi sutil nesse contexto do Éden, levando Eva a acreditar que ela poderia ser mais, que ela ainda não era tudo, que ela poderia ainda ser mais parecida com Deus, porque ela ainda não era parecida com Deus, levando ela a acreditar também, a abandonar, aliás, o seu papel. E olha como a coisa ela funciona. Uma vez que Eva abandona seu papel de auxiliadora e dá o fruto a Adão, Adão abandona o seu papel de protetor, de sacerdote. Porque a Bíblia diz que antes de criar Eva, Deus havia dado a ordem a Adão que não comesse do fruto. Eva come. E a sequência dos verbos que diz que ela comeu e deu ao seu marido, não me faz parecer que ela deu para alguém que estava distante, longe. Me faz parecer que ela comeu e deu para alguém que estava perto. Então ela deixa de ser auxiliadora ao dar do fruto. E Adão deixa de cumprir o seu papel de sacerdote, de protetor, ao se alimentar daquele fruto. Como a serpente tem atuado nos nossos dias, baseado nisso? A serpente continua levando as mulheres a se sentirem insatisfeitas quanto ao que elas foram criadas para ser, fazendo-as entender que no plano de Deus elas são inferiores. Vocês não são iguais aos homens, vocês são inferiores. Lendo o texto bíblico, você vai ver que Deus criou o homem e mulher com papéis e funções diferentes, mas iguais em valor diante dele. Mas ainda no nosso tempo, a serpente diz para as mulheres que elas ainda não são iguais. Que elas precisam lutar por seus direitos para que elas sejam de fato iguais. E filosofias se levantam tentando corromper a mente das moças, dizendo para elas que elas ainda não estão em posição de igualdade, que elas precisam se levantar, que elas não podem se conformar, que elas precisam buscar igualdade, mas isso já foi desmascarado e nós já percebemos que não se trata de igualdade, mas se trata de superioridade. As filosofias, a serpente continua tentando seduzir, por meio de sua astúcia, as mulheres do nosso tempo para si, descontentes com aquilo que Deus a criou, elas queiram assumir um papel de superioridade, quando Deus não fez nem o homem, nem a mulher, para serem superiores uns aos outros. Ele nos criou igual em valores. Nós somos valiosos igualmente diante de Deus. A serpente continua pregando que elas podem ser mais do que já são. Vocês ainda não são tudo o que podem ser, então abandonem tudo que vocês são e busquem ser mais. Inconformem-se com tudo que vocês estão vivendo e busquem mais.
Abram mão do que vocês já têm para vocês irem alcançar mais coisas. A serpente continua tentando corromper a mente das nossas jovens no nosso tempo, corrompendo a mente delas, das mulheres, para abrirem mão dos seus papéis designados por Deus, levando-as a abrir mão do seu papel enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe. Obviamente que, neste contexto, o homem, ele tem abrido mão também do seu papel e há uma brecha, há um descontentamento. Esses dias eu fui convidado para um debate sobre namoro, e no debate disseram que eu não poderia orientar os jovens do nosso tempo sobre namoro, porque isso é função dos pais. Verdade, os pais precisam orientar seus filhos sobre namoro, isso é fundamental. Mas eu vivo num contexto em que eu preciso ensinar os pais a serem pais. Eles ainda não sabem a ser pais, quanto mais orientar seus filhos quanto a namoro. Nós precisamos desesperadamente voltarmos para a palavra do Senhor e encontrarmos o perfil do homem que a Bíblia diz que nós devemos ser, da mulher que nós devemos ser, para que nós possamos honrar o Senhor e não sermos corrompidos por essas filosofias, por essas ideologias que são nada mais nada menos que o canto da serpente, nos levando a nos ficar descontentes com o propósito, com o valor que Deus nos atribuiu, dizendo que nós podemos ser mais, dizendo que ainda não somos tudo que Deus quis que nós fôssemos, que nós podemos alcançar postos ainda maiores. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, a fim de descobrir o que Deus quer para a nossa geração. E olhando para este dia, para o Dia das Mães, e querendo aconselhar as mais jovens que me ouvem pela internet, as que estão aqui, e também as mais velhas, como vocês verão a partir de agora, eu quero olhar para a figura de Ana, a mãe de Samuel, e tentar encontrar nela atributos, qualidades que fizeram dessa mulher ser uma mãe, que nós podemos chamar de uma mulher segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus. E que essas qualidades, esses atributos estão em oposição ao que tem sido pregado muitas vezes nas universidades, ao que tem sido pregado muitas vezes nos filmes. Qualidades que nos levam de volta para a essência, nos levam de volta para o propósito original de Deus, para o propósito para o qual Deus criou as mulheres. A primeira qualidade que eu destaco na pessoa de Ana é que Ana já era uma boa mãe antes de ter filhos. Talvez você me pergunte, Júnior, como isso é possível, uma mulher ser boa mãe antes de ter filhos? E a resposta que eu te dou é que Ana acertou na escolha do pai dos seus filhos. Essa é uma das coisas mais importantes que alguém que quer ter filhos deve levar em consideração. Ao escolher um namorado, você está escolhendo possivelmente o pai de seus filhos. E quantas moças hoje, precipitadas, por causa de todos os gatilhos que nós temos na mídia, por causa de todos os gatilhos que nós temos, inclusive dentro da escola, das amizades, elas não se precipitam na escolha da pessoa com quem elas vão se relacionar e se machucam. Quantas adolescentes estão iniciando sua vida sentimental cada vez mais cedo, colecionando marcas, feridas, com as quais elas terão que conviver a vida toda? Há um autor chamado Joshua Harris, que infelizmente ele se desviou, ele escreveu um livro chamado Eu Disse Adeus ao Namoro, e nesse livro ele conta a história de Ana, uma moça que no dia do seu casamento, ela entra na igreja, as portas se abrem, ela entra e vê o noivo no altar. E quando ela olha para o seu noivo, ela inicia sua marcha em direção ao noivo. E à medida em que ela vai andando em direção ao noivo, um homem se levanta e pega na mão dela. À medida em que ela anda mais um pouco, outro homem se levanta e pega na outra mão dela. Essa figura é de uma mulher, mas nós também poderíamos usar a figura de um homem. Mas entendam o contexto da ministração hoje. Ela anda mais um pouco, um homem se aproxima e caminha atrás dela. E quando ela chega diante do seu noivo no altar, o noivo pergunta, quem são esses homens? Ela diz, esses são todos os homens que passaram pela minha vida, com quem eu me relacionei. Eu trago marcas deles em mim, eu trago lembranças deles em mim, e eu estarei levando eles para o casamento.
Eis o cuidado que nós devemos ter ao nos relacionarmos, ao entrar em relacionamentos muito cedo, porque nós colecionamos marcas, feridas, lembranças que nós levamos para dentro do casamento. Quando eu olho para a figura de Eucana, o marido de Ana, e eu consigo observar que ele foi uma boa escolha, porque ele é um homem espiritual. 1 Samuel capítulo 1, verso 3, diz que esse homem subia ano após ano ao santuário em Siló para oferecer sacrifício ao Senhor e orar. Um homem espiritual, um homem de Deus, um homem que tinha em si características que uma mulher deve buscar no Senhor, um homem que vai diante do Senhor, que leva a sua família para perto do Senhor, que busca o Senhor. Eu também percebo que Eucana era um homem amoroso e provedor. 1 Samuel capítulo 1, verso 5, vai dizer que Ana se entristecia porque não podia ter filhos. Mas Eucana, ao levar sacrifícios diante do Senhor, ele dava à sua esposa Penina parte do sacrifício, aos filhos que ela tinha, mas dava parte dobrada para Ana. Amoroso. Você não pode me dar filhos, mas eu te amo. E eu sou o seu provedor. E eu vou te prover mais do que a outra. Porque eu te amo. Porque eu sou o seu provedor. Neste contexto, os maridos, eles pressionavam suas esposas para gerar filhos. Ter filhos era algo muito importante. Mas ao invés de pressionar a sua esposa, ele decide ser amoroso e ser provedor. Outra marca de Eucana é que ele era protetor. Ele era protetor. 1 Samuel capítulo 1, verso 8, diz que ela era desprezada e que isso a angustiava e ela chorava. E Eucana perguntou para ela, por que você anda triste? Por que chora? Por que você está abatida? Acaso não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Eu não te cobro filhos, eu te amo como se você tivesse me dado 10 filhos. Eu te protejo da humilhação. Eu sou o seu protetor. Eu vejo nesse homem as qualidades que toda moça deve buscar em um homem para se casar. Espiritual, amoroso, provedor, protetor. Ana também, ela nos mostra como é importante você fazer essa escolha. E algumas vezes, algumas moças me procuram e falam comigo assim, pastor, eu comecei muito cedo na minha vida sentimental e eu estou muito frustrada porque eu já tive alguns relacionamentos que não deram certo. E esses dias uma pessoa me procurou falando que o coração dela estava muito triste, porque ela teve alguns relacionamentos ao longo da vida em que ela colocou muita expectativa e deu errado. E enquanto ela falava, o Senhor me lembrou de uma metáfora de um homem muito rico que tinha uma grande propriedade, mas que ele queria construir um shopping naquela propriedade, e para que ele pudesse construir esse shopping, ele tinha que destruir um bosque. E esse homem contrata um lenhador para que ele possa derrubar as árvores daquele bosque. E o lenhador começa lá, com a sua força, de derrubar aquelas árvores do bosque, vai derrubando uma, derruba outra, quando de repente ele vê uma mãe passarinho vindo colocar o seu ninho na próxima árvore que ele ia derrubar. E ele fala, olha, a mãe passarinho vai colocar ali o ninho naquele lugar e eu vou derrubar aquela árvore. Ela vai fazer um trabalho e daqui a pouco eu vou derrubar aquela árvore. Deixa eu ajudar ela a não colocar o ninho ali. Ele começa a balançar a árvore, até que a mãe passarinho pega o seu ninho e vai para outra árvore. Mas ele fala, eu também vou derrubar aquela. E ele vai até aquela árvore, ele começa a balançar, e ela balançar, até que a mãe passarinho, descontente com aqueles chacoalhar da árvore, ela pega seu ninho e vai para outra árvore. Ele fala, mas ela não está entendendo, aquela primeira eu ia derrubar, essa segunda eu ia derrubar também, mas eu também vou derrubar a terceira. E ele balança, ela balança, quando ela, de repente, pensa em fazer algo diferente. A mãe passarinho pega seu ninho e coloca ele no alto de uma rocha. E o lenhador pensa, agora sim, ela entendeu. Muitas vezes, algumas experiências que nós tivemos nas nossas vidas não deram certo, porque o Senhor estava balançando as nossas árvores para que nós pudéssemos colocar o nosso ninho num lugar firme e inabalável, para que dele pudesse gerar filhos santos para a glória do nome do Senhor. Talvez você se pergunte hoje por que alguns relacionamentos se frustraram. Foi o Senhor balançando as árvores. Foi o Senhor balançando. Agora, cuidado, para que você não coloque o seu ninho sobre uma outra árvore que vai cair também. Escolha com sabedoria a pessoa com quem você vai se casar. Ana é uma boa mãe porque ela ora
por seu filho antes mesmo dele ser. Antes dele nascer, ela ora por ele. Nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 1, verso 11, quando ela ora pedindo a Deus um filho e diz que o Senhor conceder a ela um filho, ela o entregará. Nós vemos isso no capítulo 1, verso 27, em que ela ora pelo filho. Você, às vezes, ainda nem entrou num relacionamento, ainda é uma moça que não teve uma experiência sentimental. Deixa eu te dizer, você já pode orar pelos seus filhos. Você já pode abençoar o futuro dos seus filhos. É certo de que o fato de você ainda não tê-los impede de você pegar eles no colo. Impede de você abraçá-los. Impede de você sentir o cheiro e olhar e ver a face deles. Mas não impede a sua fé de orar pelo futuro dos seus filhos e abençoar para que eles sejam tementes ao Senhor, para que eles glorifiquem ao Senhor por meio de suas vidas. Ana entende isso. Ela ora pelos filhos, pelo filho que ainda nem havia nascido. E ela diz: Senhor, eu consagrarei ele ao Senhor. Ele vai te servir. Ele vai viver para a honra e glória do seu nome. Ore pelos seus filhos. Ore pelos filhos que você vai ter. Desde agora. Ana também é uma boa mãe, porque ela desejava ter filhos. Júnior, mas desejava ter filhos. Se nós olharmos o contexto do nosso tempo, em que as filosofias da serpente estão por aí, tentando corromper a mente das pessoas, nós vamos ver que muitas vezes as mulheres não querem mais ter filhos. Os filhos hoje são vistos como algo que atrapalha, como algo que impede a prosperidade, como algo que impede elas de serem tudo o que elas podem ser. Elas podem ser mais, e podem ser. Louvado seja Deus por isso. Mas os filhos são herança do Senhor. E Ana entendia isso. Ana entendia e ela queria ter filhos, ela desejava ter filhos. Eu quero dizer para você que está aqui me assistindo hoje, não caia no canto da serpente, não deixe ser seduzido pelas vozes ao seu redor que diz que filhos não são bênção, que filhos atrapalham, que filhos impedem você de ser tudo o que você pode ser. Filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Deseje ter filhos, ore pelos seus filhos, busque ter filhos diante do Senhor. O Senhor, a palavra do Senhor nos diz que ao criar homem e mulher, o Senhor os abençoou e disse: sede fecundos, frutificai, enchei a terra. O Senhor nos fez, irmãos, não só com a capacidade de proclamar o Evangelho por meio de palavras, mas por meio de quem somos. Quando nós temos filhos, nós estamos cuidando das futuras gerações, nós estamos trazendo para dentro da nossa casa aqueles que serão a futura geração e serão ensinados nos nossos valores, nos nossos princípios, de acordo com o que nós acreditamos, e prepararemos eles para o futuro. Nós cristãos não entendemos muito bem isso, pelo menos não tanto quanto os muçulmanos. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver que o cristianismo não é a religião que mais cresce. A religião que mais cresce nos nossos dias são os muçulmanos. Sabe por quê? Porque eles entenderam o poder da família. Eles entenderam quão importante é um lar em que você ensina princípios que você acredita para que esses princípios alcancem outros. Inúmeras conversões estão acontecendo para o islamismo, para a fé muçulmana. Inúmeras conversões, porque é um centro missionário a família deles. Eles preparam os filhos para ganhar outros. Filhos são bênção, filhos são herança do Senhor. E Ana desejava ter filhos, isso faz dela um exemplo para a nossa geração. De olhar e dizer: Deus, que ministério lindo o Senhor me deu, que é o ministério de ter filhos, de discipular os meus filhos, de preparar os meus filhos para que eles abençoem a próxima geração. Ana, ela é uma boa mãe, é uma mãe segundo o coração de Deus, porque ela não tem filhos para ela, ela tem filhos para Deus. Muitas vezes a forma como nós criamos os nossos filhos, meio que mostra que nós temos filhos para nós, que nós preparamos os nossos filhos simplesmente para que eles tenham um bom futuro. E aí nós damos uma boa escola para os nossos filhos, isso é uma bênção. Nós graduamos os nossos filhos, isso é uma bênção. Nós pós-graduamos os nossos filhos, isso é uma bênção. Nós vamos abençoando os nossos filhos para que eles tenham cultura, para que eles tenham conhecimento. Mas e se um dia um filho propõe à mãe: mãe, eu quero abandonar tudo que eu fiz para ser um missionário? Louvado seja Deus, mãe, por todo investimento, pela boa escola,
pela graduação, pela pós-graduação, pelo mestrado, pelo doutorado. Obrigado, mãe, louvado seja Deus. Mas eu quero ser um missionário. Muitas vezes isso soa como estranho. Eu não te criei para isso. Eu te criei para poder alcançar outros lugares. Mas Ana, ela prepara o filho para o Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será seu. Ele vai te servir. Ele vai viver para a glória do nome do Senhor. E você pode criar filhos, engenheiros, médicos, advogados, soldados, para a glória do nome do Senhor. Mas isso tem que ser proposital. Você não pode esperar que eles simplesmente se tornem pessoas que vão viver para a glória do Senhor. Você precisa educar os seus filhos no melhor estudo, fazer com que eles tenham cultura, fazer com que eles tenham conhecimento, mas a cultura e o conhecimento mais importante que eles precisam ter é a respeito de Deus, do seu reino, da sua glória. O temor do Senhor é o que eles precisam aprender. E Ana prepara seu filho para Deus. Ela prepara o seu filho para entregá-lo para o Senhor. Ana é uma boa mãe porque ela entende o seu poder de influência como mãe. Isso é maravilhoso. Irmãs, mães, prestem atenção. Deus dotou vocês de um poder incrível que Ele não deu a mais ninguém. Vocês estão educando e ensinando os homens e as mulheres de amanhã. Que coisa incrível! Que coisa maravilhosa, o Senhor te dotou de um poder e de uma autoridade de influenciar, que muitas vezes você não se dá conta. Mulheres bíblicas, elas conseguiram influenciar seus maridos, inclusive, a tomar boas decisões, a agirem de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 7 vai nos dizer que a mulher santa, pelo seu modo de viver, ela santifica o seu marido. Provérbios vai nos dizer que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola o destrói com as próprias mãos. Ana entende o seu poder de influência, porque em 1 Samuel capítulo 2, verso 10, depois que ela entrega o filho para Eli, ela entoa um cântico para o Senhor. E no cântico em que ela entoa para o Senhor, ela ora em favor do rei, o ungido do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda não havia rei. Ainda não havia ungido do Senhor. Mas o filho que ela entregou para o Senhor, ungiu o rei, o ungido do Senhor. Sem que ainda existisse a monarquia em Israel, ela já ora pelo rei, porque ela sabia, eu criei esse filho para que ele vivesse para a glória de Deus, e Deus fará grandes coisas a partir da vida desse filho. E ela ora pelo rei que ainda nem existia, e o primeiro rei de Israel vem a partir da unção. O ungido de Israel, no contexto da monarquia, foi ungido pelo filho de uma mãe que desejava ter filhos, que escolheu um bom marido, uma mãe que entendia o seu poder de influência, que prepara o seu filho não para si, que educa seu filho na cultura, dando a ele conhecimento, sabedoria, mas que educa o seu filho para o Senhor, para viver para a glória do Senhor. E ela ora pelo rei antes que houvesse rei. Por último, Ana é uma boa mãe, porque ela tinha prazer em ser o que Deus a criou para ser. Mulher, esposa e mãe. Por ter entendido o seu valor, entendido que ela era valiosa, por não ter caído no conto de que ela não era tudo o que poderia ser, por ter entendido que ela já era, que Deus já havia dotado ela de todas as qualidades, de todos os dons, de todos os talentos. E aquele que ela ainda não tinha, ela podia buscar no Senhor, que era o provedor. Ela era estéril, não podia ter filhos, ela tinha todas as qualidades que ela podia ter, mas ainda lhe faltava algo, ela buscou no Senhor. Ela busca em Deus. E por ter entendido o seu valor, por ter entendido o seu papel como mulher, como esposa, como mãe, por ter escolhido um homem de Deus para se relacionar, Ana se torna uma mulher feliz. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, verso 21, que ela tem mais filhos. Que o Senhor a abençoa com mais filhos. E por ela ter dado à luz a um filho, por ter desejado ter filhos e ter dado à luz a um filho, e ter entregue esse filho ao Senhor, ela ainda é mais agraciada, porque o filho que era um desejo para ela, era algo que ela desejava do fundo do coração, tornou-se a esperança de uma nação. A Bíblia diz que Samuel nasce num tempo em que o sacerdote era surdo, cego,
Ele não ouvia Deus, não haviam mais visões. O sacerdote estava obeso fisicamente e também obeso espiritualmente. Num tempo em que as visões eram poucas, o Senhor aparece para o filho de uma mulher que decidiu ser aquilo que Deus desejou que ela fosse, que decidiu ser, em essência, o propósito para o qual Deus a criou. E nessa tarde eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor cuide das nossas moças, para que quando elas estiverem sendo bombardeadas pelas sutilezas da serpente, tentando fazê-las entender que elas ainda não são, mas que elas ainda podem ser, que elas não são iguais, mas que elas precisam ser, tentando fazê-las abrir mão do seu papel, da essência para a qual Deus as criou, o propósito para o qual Deus as designou. Que essa palavra possa acompanhá-las ao ponto delas entenderem a importância da escolha certa, a importância de orar pelos seus filhos, a importância de consagrar os seus filhos ao Senhor, a importância de desejar ter filhos e a importância que elas têm de influenciar as próximas gerações. Se eu pegasse aqui uma fruta agora, eu conseguiria abrir essa fruta e descobrir quantas sementes tem dentro de uma fruta. Eu posso fazer isso. O dia que você der à luz ao seu filho, você vai saber, eu tenho um filho. Mas seu filho é uma semente. Embora eu consiga, abrindo uma fruta, descobrir quantas sementes tem dentro dela, eu sou incapaz de contar quantos frutos uma semente pode dar se ela for semeada. Que você tenha filhos para a glória do nome do Senhor. Que você tenha filhos para o louvor e honra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.